Bom, e aí a gente pode verificar, eu vou trabalhar rapidamente isso, né, uma crise do modelo médico-científico ou da racionalidade médica, lá puxando o gancho, com o Nelson. Né? Veja, bom, então aonde está especificamente uma crise do modelo médico-científico? E a gente tem... Eu tenho uma implicância muito grande, às vezes, quando eu digo assim, precisa se humanizar a medicina. Eu digo, gente, quando a medicina se desumanizou para a gente ter que humanizar ela, né, se o foco e a preocupação devia ser o humano? A medicina humana, óbvio. Né? Bom, mas enfim, ela se desumanizou em algum momento do seu processo, né? E agora nós estamos precisando humanizá-la novamente. E eu aponto algumas questões em que eu entendo estarem o problema da desumanização do modelo médico-científico. Quais são? Primeira é o enfoque numa perspectiva mecanicista e positivista do corpo. É a ideia do corpo-máquina, né, que vem aí desde Newton, e que essa medicina mecanicista incorpora, né, sem críticas nenhuma. A segunda é a ideia de precisão de diagnóstico e de domesticação da doença. Né? O que é domesticar a doença? É quando você consegue, não só pela precisão do diagnóstico, dizer o que é a doença, mas classificar a doença, né, a tal ponto que a doença não seja essa intempérie maluca e desvairada que lhe pegue, mas que seja alguma coisa que você controle e a detenha. Né? Então você vai focar na doença, vai classificar a doença e com isso você vai domesticar a doença. Por que domesticar? Porque quando a gente olha para o que era a medicina no Ocidente, na Idade Média, a doença não era domesticada. Tá? A relação, inclusive, de morte, e teve aqui um trabalho, né, de uma pessoa falando a respeito da morte, era outra. O médico tinha um médico. Né? Os boticas, os artesãos das práticas de cura, né, tinham limitações. As pessoas morriam das doenças não domesticadas. Pegou tuberculose. Né? Então, tem um certo limite para o que se podia fazer. No final das contas, você, médico, estava segurando a mão da pessoa, esperando ela morrer, porque a tuberculose iria matar. Né? Então, você tinha um limite aí. Quando a medicina entra, se institucionaliza na clínica médica, esta questão a respeito da doença vai mudando. Por quê? Porque, como já falou o Nelson, repetindo, essa medicina científica cura, efetivamente ela cura, ela tem resultados concretos aí com relação à doença. A doença não é mais uma intempérie, é uma fatalidade. Ai, tadinho, pegou tuberculose, vai morrer. Né? Lepra, vamos isolar. Ah, não é mais, ela está lá domesticada, é possível você cuidar, você curar efetivamente. Né? Os antibióticos curam. Não todo tipo de doença, mas cura. Bom, e aí o que acontece? Eu tenho essa precisão de diagnóstico e essa domesticação da doença, e com isso, consequentemente, eu tenho uma mudança do foco de atuação da medicina, que deixa de ser o indivíduo e passa a ser a doença. Né? E veja, eu não sou especialista da área da saúde, mas vocês sabem que quando vocês se internam no hospital, vocês são um número de leitos X com uma patologia Y. Tá? Você não é o seu Zé da padaria, que tem histórico de vida X, né? Que tem filho, que não tem. Não, você é o leito 25, diabetes. Isso não é focar a atenção no indivíduo. Isso é focar a atenção na doença. Tá? Então, quando eu deixo de focar a atenção no indivíduo e passo a focar a atenção na doença, do meu ponto de vista, no meu entender,
você desumaniza ou você ajuda no processo de desumanização da medicina. Né? Estaria aí um dos elementos. E com isso, você vai, até porque você tem uma necessidade da precisão no diagnóstico, e nós incorporamos essa ideia de precisão de diagnóstico, que ninguém quer ir no médico para ele testar nada com a gente. Você quer ir no médico e pede assim, você tem isso, tome isso e você vai ficar bom. E se o médico não faz isso, a gente processa ele no Conselho Regional de Medicina por incompetência. Né? Porque ninguém quer teste em si mesmo. Então você já tem também, por essa questão de uma precisão do diagnóstico, um distanciamento aí e um foco sendo modificado. E com isso você vai gerando um distanciamento da relação médico-paciente. Principalmente porque o médico vai deixar de se ater aos sintomas e vai passar a focar os sinais da doença. Por quê? Porque os sinais são objetivos. Podem levar a uma precisão do diagnóstico. O sintoma é subjetivo. O sintoma é o seu relato pessoal a respeito do que você acha que você tem. Então você vai no médico e diz assim, ai doutor, dói aqui, dói ali, né? Meu filho usa tóxico, minha vida é um problema, né? Problema. E aí, veja, o médico precisa a precisão. Então ele não está muito interessado naquilo que rodeia, mas ele quer alguma coisa mais diretiva, mais assertiva a respeito do seu diagnóstico. Né? E esse modelo de medicina curativo, ele é rentável. Né? Ele gera dinheiro. Ele dá lucro. Ele não só dá lucro para os médicos, ele dá lucro para uma indústria muito maior, que inclui a indústria farmacêutica, né? Perigosíssima. Né? A indústria farmacêutica, inclusive, é silenciosa, né? O médico, às vezes, é mais espalhafatoso. A indústria farmacêutica, ela silencia. Aí.